história de Peruíbe, ela é considerada o reino da alegria, né? E da Havana, que está dentro da história das lendas que a Maia, né, Ekman, ela colocou muito bem isso. Então, assim, olha que riqueza, a gente está conseguindo comprovar historicamente o que a gente tem de lenda aqui. Então, assim, por que reino da alegria? Porque os minerais que existem no nosso solo, quando a gente consome, traz um maior prazer. Então a gente tem mais alegria. Olha que bonito, que lindo. Show, por isso que a gente faz esse programa animado aqui, então, pensava que era da Manema que a gente comia. O da Havana. Não, mas tem a ver com a Tem a ver com a É na terra aí, a Manema que traz alegria, gente, da hora. Então nós estamos na terra da alegria. Pare aí, antes desse episódio, uma música minha do Caio e do Yuri pra começar o programa daquele jeito. Vamos lá, galera? Marcelo, bora. Um dia eu quero encontrar os seres que habitam do lado de lá. Um dia eu quero encontrar os seres que habitam o lado de lá. Pessoal, você que gosta de ufologia, hoje temos um tema maravilhoso no episódio do Pod Tour de hoje. Mas antes de começar a apresentar a Rosana, né, eu quero fazer aquele convite maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, né, ativa o sininho para você poder receber a notificação sempre que a gente solta um vídeo novo. E a gente está aqui trazendo curiosidades de Peruíbe mais uma vez, sempre focado no turismo. Liga aí, galera. Não perca, hein? Ativa lá o sininho, compartilha com a família e todos esses negócios doidos. Um monte de E coisa. quem a gente tem hoje, já, Thiago? velho. Quem que tá convidado aqui? É isso aí, galera. Olha, satisfação imensa aqui nossa de estar com essa aqui, pesquisadora de Dáquila Pesquisas. Associou-se lá nessa equipe em 1998. Interessada pelos estudos sobre civilizações antigas, estabelece parâmetros dos conhecimentos desses povos com as informações oriundas de pesquisas realizadas. É isso mesmo. Ela ministra palestras com o objetivo de levar uma nova visão da realidade. E assim, romper a ótica dogmática de muitas vezes teima em nos cegar diante de tantas evidências que refutamos como verdadeira. Pela falta então do quê? Do conhecimento. Por isso vamos conhecer um pouco mais sobre quem? Rosana Battarelli. Aê! E Rosana, muito obrigado pela sua presença, atender gentilmente o nosso pedido. E primeiramente queria que você falasse para todos nós quem é a Rosana Battarelli. Muito obrigada pelo convite, meninos. Fiquei muito lisonjeada, porque é muito importante a gente divulgar a nossa própria cidade, que é tão especial, né? Então, como vocês mesmos disseram, eu já estou há 25 anos em Dáquila Pesquisas. Adoro essa questão das civilizações antigas e fazer esses cruzamentos de tudo isso. E o que eu achei mais legal na sua música, né, é que você quer fazer contato com os seres de lá, ou de lá. Pois é, eu acho que tem muito mais aí nesse de lá. Onde é esse de lá? Onde é esse de lá? Será que esse de lá não é logo ali? Ou é aqui? Ou é aqui? Vocês já ouviram? Ou é aí na sua casa, né? Ou leram na Bíblia as terras além das terras? E se as terras além das terras forem continentes supostamente perdidos? Olha aí, E se os extraterrestres, na verdade, são apenas nossos vizinhos de continente? Não são tão extra igual a gente imagina. Essa e outras perguntas. São vizinhos. Essa questão do lado de lá, eu achava que ele estava falando do Racionais, né? Que é aquele da ponte do... Não é não. E o que é essa Dáquila? quieto. O que é Dáquila Pesquisas? Dáquila Pesquisas é uma associação que reúne pesquisadores do Brasil e do mundo. Nós temos núcleos
na Itália, na França, nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Emirados Árabes Unidos. Agora nós temos uma parceria muito boa lá com eles para trocar pesquisas. E o objetivo, assim, nós na verdade somos um ecossistema que nós temos diferentes segmentos. E Dáquila Pesquisa é um desses segmentos. Por quê? Porque nós gostamos de subsidiar as nossas próprias pesquisas. Então, através do ecossistema, a gente consegue ser autônomo. Ou seja, com isso, nós não temos o limite das nossas pesquisas, muito menos de divulgar aquilo que a gente constata. Porque vocês sabem muito bem que quando a gente depende de outros meios, nem sempre a gente pode divulgar o que a gente encontra. Os nossos pesquisadores aí sabem muito bem do que eu estou falando. Os historiadores, com certeza, sabem muito bem A disso. esses jornalistas, viu? Uma curiosidade, Rosana, o que significa dáquila? É uma palavra curiosa, Diferente, bonita, né? diferente, dáquila. Pois é. Dáquila é uma palavra que vem de uma linguagem muito antiga. Segundo as pesquisas, seria o primeiro idioma falado na Terra, que vem do Irdim. Dáquila, Irdim. Dáquila quer dizer sábio de si mesmo. E uma coisa que bateu, você citou vários países que fazem parte desse DAC. A gente vê que todos eles, por exemplo, Emirados, têm culturas e religiões diferentes da nossa. Todos eles são alinhados nessa pesquisa? Vocês conseguem falar a mesma língua, apesar de toda essa diferença? Sim, porque cultural? na verdade Dáquila é uma associação de pesquisas, então nós não temos vínculo com religião nem com credo. Respeitamos todos os segmentos religiosos, todos os direcionamentos individuais de cada indivíduo. Então nós conseguimos agregar qualquer linha, porque o importante é você querer buscar, você querer pesquisar. E a gente tem toda essa questão de acreditar que países com culturas mais radicais, como os Emirados Árabes, eles são fechados. Muito pelo contrário, os Emirados Árabes, eles são super abertos a isso, mesmo porque dentro da sua cultura, eles têm todos esses conhecimentos. Você sabe que lá, na cultura dele, lá no Alcorão, eles sabem das terras, além das terras. Você sabia disso? Eles das estão paredes procurando as de gelo, terras sabia além disso, das Guilherme? terras. Além das paredes de Além gelo. das bordas de gelo. E aí? E isso daí são escrituras que vêm de muito tempo atrás, até antes da Bíblia, né? O Exatamente, Alcorão. Então, exatamente. assim, quando a gente está falando de religião, muitas pessoas que estão assistindo o programa devem pensar assim, pô, a Bíblia e tal, mas existem livros que são muito mais antigos e também que trazem muito mais referência e embasamento para complementar essa questão religiosa, trazendo conhecimento para a atualidade. Segundo algumas pesquisas, nós podemos dizer assim que até o momento, dentro dessa linha cronológica de passado, nós chegamos nas tabuletas sumérias. Dali para frente é que foram começar a escrever os livros sagrados. Então todos têm uma mesma base, cada um com uma linguagem diferente. Então, das tabuletas sumérias veio o Alcorão, que veio a Torá, que veio a Bíblia. Então a Bíblia é a última versão, entre aspas, né, destas traduções de escritas antigas. Aí depois a gente tem o Bhagavad Gita e outros mais. Mas assim, tecnicamente, se vocês quiserem estudar, pesquisar aí, nossos amigos, né, que estão nos ouvindo e vendo, busquem as tábuas sumérias, as tabuletas sumérias. Hoje nós temos aí alguns PDFs disponíveis na internet. Leiam com olhos de pesquisador e vocês vão ver que a essência da história é a mesma. Aí cada um vai colocando o seu jeitãozinho ali diferente, né? Mas a essência sempre é a mesma, ou seja, um Deus criador que criou o menino e a menina, que depois propagaram, e aí teve toda aquela confusão, e etc e tal. Mas até o momento onde a gente chegou foi as tabuletas sumérias. Com certeza deve ter ainda escrituras mais antigas, né? E a gente está pesquisando também sobre isso. Que é algo que eu até questionei com a Fátima, que esteve aqui com a gente. Se você não viu esse programa, volta lá no nosso canal, dá uma olhadinha lá, que tem uma entrevista com a Fátima Pires, né, Cristina Pires,
que ela é uma historiadora, e eu perguntei justamente isso, falei, pô, mas será que temos alguns mistérios ainda para descobrir, alguma coisa ainda que não foi descoberto, Verdade. principalmente aqui na nossa região? Eu acredito fortemente que sim, né? Que tem muita coisa oculta aqui na nossa região que ainda pode ser revelado, e não só aqui na nossa região em Peruíbe, como no mundo todo, né? Com certeza. Até mais antigo que as tabuletas sumérias. Ô, Rosana, e assim, nessas pesquisas que vocês fazem no mundo todo, existe hoje uma principal, assim, um carro-chefe que comanda? Sim, hoje a principal pesquisa está sobre a origem da humanidade, né? E o que a gente vem coletando de informações é que, assim, por isso que nós precisávamos ser um grupo independente, com um compromisso com a verdade. Porque vocês sabem, como jornalistas, né? melhor do que eu, que se a gente colocar colocações que abalem certas estruturas, se nós não tivermos essa autonomia, a gente não consegue divulgar. Os pesquisadores, estudiosos sabem bem disso, né? E eles ficam frustrados porque se eles colocarem, eles são demitidos, enfim, e aí é complicado. Então, como o Dakla é autônoma, nós conseguimos colocar isso. E ok, podem nos criticar, podem nos elogiar, que a gente vai seguir o Dar nosso continuidade, caminho. Dar não, continuidade. isso disso, tá Da mesma certo. forma que a gente tenta ser independente para poder falar também do que a gente quer. Exatamente. E nisto nós começamos a pesquisar a história da humanidade, a origem da humanidade. E o que Dakla está encontrando como provas concretas é que a origem da humanidade não foi como foi colocado, ou seja, na Europa. A origem da humanidade se deu na América do Sul. Olha aí, Olha pessoal. lá. No programa da Fátima, ela fala justamente que o primeiro ser humano encontrado, né, que não era ser humano, né, era Neandertal ainda na época, humanoide, foi aqui no Vale do Ribeiro, o mais antigo, datado de carbono, não lembro qual a data. Aí fica pra você dar uma olhada também. Mas foi aqui no Vale do Ribeiro, é muito próximo da gente, Sim, né? sim. Então, com certeza, eu acredito nisso. Tem alguma curiosidade sobre essa origem Claro, da vida que você pode com compartilhar certeza. pra gente? Essa história, né, essa pesquisa, ela já dura mais de 30 anos. Ela começou há 30 anos com o nosso presidente, o Urandir Fernandes de Oliveira. Se vocês quiserem, então, aí pesquisar o polêmico Urandir Fernandes de Oliveira. Ele começou a estudar a Amazônia, né? Porque, segundo algumas evidências, levaram ele àquela região. Lá ele começou a descobrir resquícios de uma civilização que existia lá, no meio da Mata Amazônica. Imagine, há 30 anos, um grupo de pesquisadores lá no meio da Mata Amazônica. Né? Dakla é desbravadora. Né? Então, se você tem espírito de pesquisador de Indiana Jones, Aventureiro. bem-vindos a Dakla. De monitor ambiental? De monitor ambiental. Então, Com certeza. nessa pesquisa foram encontrados restos de uma civilização antiga. E nesses 30 anos foram coletando-se dados, as evidências, muralhas. Vocês sabiam que existem muralhas enormes no meio da selva amazônica brasileira? Olha a riqueza que existe no Brasil. A gente fala América do Sul porque é toda aquela região. E senão a gente fica, né? Ai, Brasil, mas gente, tudo é Amazônia, né? A Amazônia é toda aquela região que aí depois foi A grandeza que ela dividida tem, né? em fronteiras. E nessas pesquisas, né, nos hieróglifos e nos geógrafos que nós fomos encontrando, e nos petróglifos, que são desenhos feitos em pedra, né? Nós encontramos essa escrita antiga, o Yurdim, e começamos a poder codificar. Os pesquisadores de Dakla começaram a decodificar essas inscrições. Então, do mesmo modo que as tabuletas sumérias foram decodificadas, os pesquisadores de Dakla, nesses 30 anos, eles também decodificaram o Yurdim. E então eles encontraram o nome, né, antigo desta civilização, que era chamada por eles de Ratanabá. Olha lá. E já vamos chegar nesse assunto, hein, galera? Né? E se você está surpreso com essa informação, está achando uma novidade assim que está surpreendendo muito, tem bastante coisa na internet, né? Exatamente, é só acessar as nossas mídias. Gente, é só digitar Ratanabá que vai aparecer Facebook, Instagram, os nossos canais oficiais. Todas as nossas pesquisas realizadas estão disponíveis lá. Legal. Aí- Eu já utilizei bastante para conteúdo
do Ratanabá, porque as pessoas perguntam, né, como está na internet, Sim. que é algo que a gente até está tentando trazer aqui nesse programa, é justamente isso, trazer informação de qualidade com pessoas embasadas, capacitadas para falar sobre o assunto, porque senão acontece disseminação de informação errada, que é o que a gente está combatendo. Então muitas pessoas, por exemplo, fizeram lá um desenho do ET no nosso querido Portal de Pedra, e aí escreveram lá, Itatins significa morada dos deuses. Aí essa pessoa que fez isso, beijo pra você, não sabe o que significa Itatins, né? Nunca estudou o linguajar tupi, guarani. Alguém, você sabe, né? Tupi antigo. Como que significa Itatins aí? Me ajudem. Nariz de pedra, né? Nariz. O Ita vem, né, de pedra. Boa. O Tins, né, vem do... Então sempre quando a gente escuta Ita, a gente lembra pedra, né? Itanhaém, pedra que canta, Itariri, pedra furada, Itamirim, pedra pequena. Então essa palavra Ita significa pedra, Tins, nariz, pontudo, né? Então ponta de pedra, ponto do nariz, enfim. E não morada dos deuses. Então isso aí acaba disseminando informações incorretas, porque é um atrativo turístico, as pessoas vão no atrativo, olham, vê que está escrito aquele desenho e fazem vídeos e vão disseminando informações incorretas, e a gente está tentando trazer o foco para a informação correta. Então, por Então isso eu vou dar mais uma informação para vocês. Boa. O Tupi-Guarani é um do derivado do Irdim. do Irdim. Então, Aí. só tem toda uma ligação, então, né? Que é o primeiro linguajar, então, que teve existiu na América, Terra, na Terra. Primeiro idioma. E daqui a pouco você vai saber o que tem a ver Ratanabá com o Peruí. Guarde aí, mas eu ia Coisa de perguntar- cada vez, né, Marcelo? uma coisa de cada vez. A gente vai chegar em Peruíbe, né? Sabe que era uma coisa de cada coisa. Não, cada cor. Pode ser, não. Pode ser. Mas eu pergunto, o que você descobriu? O que era esse Ratanabá? Como é que acontecia lá? Tá, então, era? dentro O dessas que era isso? pesquisas, nós estamos achando provas de que a origem, a primeira civilização que existiu no mundo foi lá no meio da selva amazônica, lá em Ratanabá. Então, assim, era como se fosse uma cidade satélite, e dali todas as outras cidades do mundo, ou as ramificações, foram construídas. Daí a gente enquadra a questão da nossa escola. Lembra da época da Pangeia, que era um único continente, tudo juntinho? Então, naquela época, Ratanabá era o Distrito Federal. Capital do mundo. Capital né? do mundo, né? Então, dali... Curiosamente está perto do Distrito Federal. Né? Pois é. No nosso Distrito Federal. Olha só, né? Que coincidência. Ironia. Distrito Federal. Então, dali, ela fez várias ramificações e foram criando cidades satélites no mundo inteiro. E em algum momento das transformações do nosso planeta, houve um aumento considerável das águas do mar, né? Isso daí geologicamente também se é comprovado que em determinado momento 120 metros subiu das águas do mar. E isso fez com que muitas áreas de terra ficassem alagadas, parecendo que elas foram separadas, mas na verdade elas continuam, entre aspas, juntas. O que subiu foi o nível dos mares. Por isso que vocês encontram restos de civilizações antigas nos fundos dos mares e oceanos. É da época que tudo era um único continente. Que é igual uma curiosidade daqui, segura aí, câmera, não cai não, cara. Acorda a câmera, tá dormindo, ele cochilou. Uma curiosidade que aconteceu aqui nesse sentido foi lá na nossa querida Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras, né, que a jararaquilhoa habita lá, uma espécie endêmica que só existe lá. Fala no dia das sogras também, não sei porquê. Das sogras? Não entendi o motivo, mas continua. Continua. Tá bom. Ilha da Sogra. Dia das sogras ou da cobra? Beijo, sogrinha. E aí aconteceu Isso tá justamente... Eu não vou me incluir nisso. Me inclua fora dessa, né? Aí aconteceu justamente esse processo, né, do nível da água subir, as cobras ficaram ali naquela ilha e ali elas precisavam desenvolver a peçonha dela, porque ela é tão mais venenosa, né, como falam, do que a jararaca comum, porque ela precisou desenvolver a peçonha porque ela mordia uma ave, a ave voava e caía no mar, ela ficava sem alimento, né, então ela desenvolveu, tem uma peçonha mais, evoluiu, né, não sei no que a gente, o que você acredita, Márcio, nessa parte de evolução? Ela desenvolveu, treinou, Uma adaptação. evoluiu. Adaptação, né? Adaptação. Porque eu acho que a gente local. vai entrar nesse assunto daqui a pouco, né? Biologicamente falando. Porque falando de O evolução. meio faz com que você se adapte, senão Sim. você perece. Logicamente, uma adaptação. É uma adaptação, né? Perfeito. Legal.
E estamos falando sobre Peruíbe, né? É, O que eu ia que perguntar Peruíbe pra Tá, você. e aí o tem? que Que Peruíbe Peruíbe tem tem a no meio ver disso com tudo? isso? Vamos na Amazônia, O povo tá voltamos. assistindo Ah. isso pra saber de Peruíbe. É, então, porque pode tour Peruíbe, né? Então, É isso aí. Peruíbe é do Peru, Aí o né? pessoal vai pensar, pô, os caras vão fazer E um aí, programa falar Peruíbe da é do Amazônia. Peru? Por que Peru? Então, eu É. questionei isso também. De Peru. Peru, diz que quando os Andes passavam aqui, eles viram essas montanhas e falaram, olha, igual o Peru, Peru e B. Peru, eu não sei se é isso. É isso? Então, na verdade Tem é razão? assim, né? Nós falamos que sou Ratanabá meio é a burro. cidade, é o distrito federal do mundo do continente de Pangeia e que ela foi fazendo suas cidades satélites. Para você se comunicar com as suas cidades satélites, você precisa do quê? De estradas. Ah, você quer um celular, pô. Um WhatsApp, não tinha Mas o celular é WhatsApp. antiquado, imagina. É. Você precisa de estradas, Ok. uma civilização. Gente, nós estamos falando de Ratanabá, de uma civilização muito mais avançada que a nossa. Não vai me dizer que você vai citar o Piabiru também nessa história toda. Olha lá. Vai continuar falando. Né? Sério. Já chegamos lá. Então, o que acontece? As nossas pesquisas, elas estão coletando dados que eles tinham uma tecnologia muito superior à nossa. E a tecnologia que não perece. Qual é a tecnologia que não perece? Qual é a informação que não perece? Papel você queima, né? Foi Sim. assim que fizeram lá no México, né? E o que ficou lá no México que não queimou? As pedras. Além dos que os padres lá esconderam? As pedras. As pedras. Então, aquela cidade, os seus habitantes tinham a tecnologia de pedras. Então, assim, as pedras, ela não precisa de fio, ela não precisa de bateria, né? Ela precisa estar o quê? Através de um campo eletromagnético que incida sobre elas. Então, assim, a malha eletromagnética do nosso planeta, se você colocar em pontos específicos, você tem as sincronicidades com as frequências e você ali tem, por exemplo, eletricidade. Então, dentro disso, eles construíram caminhos que interligavam todas essas cidades satélites dentro da malha eletromagnética do planeta. Esses caminhos, aqui no Brasil, eles ficaram conhecidos como os caminhos de Piabiru. Se os nossos queridos ouvintes e telespectadores quiserem pesquisar mais, eu recomendo o livro da pesquisadora Rosana Bond. É maravilhoso sobre os caminhos de Piabiru. É irmã da James? Irmã do James, não? James Bond, viu? E- Ela foi uma das Esse que ela ia indicar o livro pesquisadoras. dela mesmo, Pois né? é. É, Da falou Rosana. É. Bom. 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 Você já fez sinal pra cortar, né? Oh, beleza, boa indicação aí, galera. É. Pega, anota o nome. É muito bom. Qual é o Ela nome mesmo? Rosana Bond, Caminhos de Piabiru. Boa, anota aí, galera. Então aqui no Brasil ele ficou conhecido como Caminhos de Piabiru. Aqui no nosso litoral, quando os exploradores chegaram, eles transformaram esse caminho do Piabiru em o caminho real, que foi até reavivado recentemente aí. Então, assim, outra coisa... Ai, Dáquila é polêmica, adoro Dáquila. Quando os exploradores chegaram aqui, na verdade não exploraram nada, porque já tinha tudo aqui. Os caminhos de Piabiru já existiam. Então eles se aproveitaram dos caminhos já existentes para rapidamente trilharem, né? Então assim, por isso que eles chegaram muito rápido também nas outras áreas, Peru, Argentina e tudo mais, porque eles utilizaram os caminhos do Piabiru. Não precisaram abrir, né? Não precisaram abrir nada. Entradas e bandeiras é o maior fake news que tem. Com certeza, com certeza. Pega essa daí, galera. Boa. Então, quando eles chegaram aqui, eles começaram a, claro, mudar os nomes deles do mesmo jeito que eles foram lá no México e outras cidades e começaram a colocar a sua cultura lá para os nativos, né? Então, o caminho do Piabiru, ele pega todo o nosso litoral brasileiro, não é só a uma região aqui mais ao sul, ele sobe todo o litoral brasileiro, que hoje já está meio devastado, assim, né? O sul do Brasil, ele vai ali para a Argentina, depois ele entra, pega Bolívia, Peru, sobe todos os Andes e vai para lá nos Estados Unidos. E no Brasil, ele atravessava o que hoje é o mar e vai lá para a Turquia.
Então isso tudo, gente, a gente conseguia fazer a pé, entre aspas, ou com algum tipo de veículo de condução. Então em cada parte do mundo ele recebeu um nome diferente. Aqui no Brasil, o Caminho do Piabiru ou a Estrada Real mais recentes. No México são as SACBs, as estradas brancas, né? É o Caminho do Piabiru. Ali no Peru é a estrada indígena lá, né? Dos Incas, o Caminho dos Incas, que os peregrinos vão lá, pegam o trenzinho. Eu já fui lá no trenzinho, acho que eu tinha que conhecer lá. E aí percorre o Caminho do Piabiru. Na Espanha é o Caminho de Compostela. Então todos esses caminhos, eles levaram diferentes nomes, mas são os caminhos percorridos por esse segmento. E Peruíbe é um ramal do Piabiru. Então assim, nós temos riquezas muito grandes aqui ainda não descobertas, de civilizações antigas. Então a tradução do nome de Peruíbe não está relacionado ao Piabiru. Mas se você for parar para voltar no início da nossa conversa, o tupi, então, é muito relacionado com essa linguagem, com essa língua. Praticamente a mesma e a mais antiga. Exatamente. Então, tem tudo a ver, com certeza. Peruíbe tem riquezas, assim, só mais uma colocação de Peruíbe, porque, assim, algumas escrituras antigas que nós estamos encontrando dizem que no passado a América do Sul era dividido em reinos, não o reino como a gente conhece hoje, mas reinos no sentido de grandes porções de terra administradas por um administrador. E esses reinos, eles tinham nomes. Por que eu vou citar isso? Porque isso tem na lenda de Peruíbe. E, então, assim, a área de Peruíbe, ela é considerada o reino da alegria. Da Havana, né? E o da Havana, que está dentro da história das lendas que a Maia, né, Ekman, ela colocou muito bem isso. Então, assim, olha que riqueza, a gente está conseguindo comprovar historicamente o que a gente tem de lenda aqui. Então, assim, por que reino da alegria? Porque os minerais que existem no nosso solo, quando a gente consome, traz um maior prazer, então a gente tem mais alegria. Olha que bonito, que lindo. Show, por isso que a gente faz esse programa animado aqui, então, pensava que era da Manema que a gente comia. E o da Havana. Não, mas tem a ver com a Manema. Tem a ver com a É na terra aí, a Manema que traz alegria, gente, da hora. Então nós estamos na terra da alegria. Só pra finalizar esse assunto antes da gente passar pro próximo, eu queria entender, porque assim, a gente sempre tem umas curiosidades aqui, que uma delas é as argolas de bronze, e aí a Maia cita também no livro dela, né, essas argolas de bronze, e pra gente que é monitor, que é guia e leva sempre o pessoal para fazer roteiros, lá não dá pra ir, porque é muito difícil o acesso, né, se você ficou curioso e quer conhecer, não dá. Mas enfim, é bem difícil o acesso, nem é permitido, mas enfim. A gente tem essa curiosidade de saber o motivo real daquelas argolas. Você tem alguma curiosidade a respeito? São resquícios de Ratanabá. Afirmativo que é isso. Entendi, porque a Fátima ela falou que isso daí vem da época dos fenícios, sim, de muito são antes. resquícios da civilização antiga que aqui existia. Da que ela está pesquisando o Brasil inteiro. Há poucos dias foi pesquisar a Ilha do Mel, lá no Paraná. Então, assim, nós também vamos ter um momento que nós estaremos fazendo as nossas pesquisas aqui em Peruíbe. Por favor. Eu ia perguntar isso, o que vocês acharam de Peruíbe, mas antes de perguntar, eu tinha comentado que tem os locais que têm energias, Vórtices. Vórtices de energias maiores que o outro. Isso foi medido de alguma maneira? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Tá, alguns outros pesquisadores do mundo já comprovaram que existem campos eletromagnéticos que rodeiam o planeta. Vocês podem pesquisar, chamado de Lee Lines, né? E existem vórtices maiores e vórtices menores. O que a gente constatou é que a 19 graus de latitude norte e sul é onde ocorre a maior hiperatividade do planeta. E isso está relacionado também com a atividade do Sol. Nós constatamos que as maiores hiperatividades nos outros astros está a 19 graus de latitude. Hiperatividade de quê, desculpa? De maior intensidade de movimentação, de campos eletromagnéticos que se movimentam lá. Citando, o que a gente tem de 19 graus de latitude norte e sul? Egito, pirâmides do Egito. Bom, tudo nesta latitude tem pirâmides.
Deve ter alguma construções lá animação a respeito escalonadas. desse... Tem Tem sim. uma animação na tem internet a sim. respeito desse... Com certeza, é só buscar. Então, maias, egípcios, no Japão, na China, né? Tudo tem pirâmides dentro dessa localização, dentro desse quadrante. Eu fico pensando, sempre quando fala dos egípcios, eu fico pensando qual que é a dificuldade, né, da gente dar o crédito para os egípcios terem construído aquelas pirâmides e terem sido inteligentes. O pessoal fica inventando, falando que foi alienígena, que construiu um negócio. Pô, os caras tiveram um mau trampo para construir toda aquela tecnologia e fazer aquela maravilha, né, que é uma das maravilhas da Terra. Não sei se os alienígenas ajudaram fornecendo tecnologia, a gente pode aprofundar mais sobre isso. Mas, pô, parabéns para os egípcios conseguir fazer essa parada, né? A galera fica descredibilizando. Dentro das nossas pesquisas, a datação das construções, nós também já fomos no Egito, as datações das pirâmides do Egito, elas são muito mais antigas do que os arqueólogos colocam, porque não cabe na linha do tempo. Então, assim, eles têm uma linha do tempo linear e tem que encaixar lá. O que não encaixa lá é anômalo e eles tiram para não ter que mexer. Então, assim, hoje já é um fato de que as pirâmides egípcias, elas são muito mais antigas do que as datadas. Isso vem de Ratanabá. Então, assim, Ratanabá, ela fez várias cidades satélites. A civilização egípcia, ela foi um segmento da civilização primordial de Ratanabá. Os maias é a mesma coisa. Né? Tudo foram as cidades satélites de Ratanabá. E aí, ao longo do tempo, cada geração que foi surgindo foi tendo um nome diferente, foi se adaptando e construindo outras coisas em cima, tal. Veio os ingleses arrancando o ouro das pirâmides exatamente. de lá, dos maias. Saqqara, ela foi construída em 3 fases diferentes, que é a pirâmide mais interessante ali do Egito, a mais antiga, né? Primeiro foi feito o poço dela, que é um gerador de energia quântica, né? Energia taquiônica. Depois foi feito uma primeira etapa, depois de muito tempo uma segunda etapa e depois uma terceira etapa, que hoje infelizmente está caindo aos pedaços. Né? Só mais uma pergunta, Ratanabá é um achado do Dáquila Pesquisas? Isso. E como é que foi quando vocês divulgaram isso? Como é que foi a repercussão com outros pesquisadores pelo mundo? E se tem outras linhas de pesquisas fora o Dáquila estudando Ratanabá? Bom, como Dáquila é polêmica, é lógico que não acreditaram e... Mas repercutiu. Repercutiu. Só que como a gente trabalha com evidências, né, e tudo é registrado e catalogado, gente, e tudo, a gente fala, nós temos autonomia, porém a gente faz tudo dentro das leis. Por isso que a gente consegue divulgar sem problema nenhum. Então, no começo, é claro, né? É a cidade perdida do Eldorado, não sei o que lá, e aí vem, né, todas aquelas histórias lá. Então, com esse achado, nós começamos a divulgar todos esses conteúdos. E cada vez que a gente pesquisa mais, nós nos surpreendemos mais e mais e mais. Gente, em um ano, efetivamente, por quê? Ratanabá é imensa. Ela está no meio da selva amazônica. Vocês imaginam a dificuldade dos pesquisadores chegarem até lá. Mas tem outras pessoas pesquisando fora Dáquila? Fora Dáquila, não. Tem... Porque não tem recursos econômicos. Pela essa dificuldade de chegar. Pela dificuldade de chegar. E o Guigo diria que ela trabalha com evidências, não é nem música de Chitão de Chororó, e Eldorado não é Eldorado Vale do Ribeiro. É Vale do Ribeiro. É Eldorado Vale do Ribeiro. Nem do shopping lá de São Paulo, Eldorado. Fatos. Contra fatos, não argumentos, como diz o nosso presidente. Verdade. Então, nós começamos as pesquisas por uma região famosa chamada Apiacás, que tem as linhas de Apiacá, se vocês depois quiserem pesquisar aí na internet cada vida, né? São retângulos totalmente quadriculadinhos, bonitinhos, no meio da Mata Atlântica, no meio da Mata Amazônica. Acho que tem no Acre, né, umas marcações, esqueci o nome. Tem umas marcações também que eles falam que é geóglifos, são geóglifos. Então, assim, internet, quando você sobrevoa por Apiacás, você vê aquele quadriculado, gente, parece um tabuleiro de xadrez, não tem como a natureza fazer. Então, assim, a primeira incursão, efetivamente, que a Dáquila fez para coletar dados e divulgar foi os estudos das linhas de Apiacás no ano passado, em maio, junho do ano passado, mais ou menos.
que foi passado o LiDAR, que é uma tecnologia de ponta utilizada, eu acho que é muito importante isso. O brasileiro, gente, precisa valorizar a pesquisa do brasileiro. A gente só valoriza a pesquisa de fora e não dá valor à nossa. O brasileiro tem que se valorizar. O brasileiro é tudo de bom e a gente só quer o que é de fora, né? A gente não valoriza o que é nosso. Então, nós utilizamos tecnologias de ponta para fazer os nossos estudos. Então, foi passado o LiDAR lá, essas informações estão disponibilizadas na internet, nos nossos sites de Ratanabá e de Dáquila. E nós temos um geógrafo que foi e fez a análise e coletou esses dados. E aí, então, assim, o que é o LiDAR, né? É um escaneamento que você faz sem agredir a natureza e ela tira a mata e ela deixa só o que está no solo, o relevo de pedra ali, né, ou de construções, etc e tal. E realmente foi constatado formações que não são da natureza, ou seja, quadrados, escadas retangulares, buracos côncavos, né? E na segunda etapa, a equipe efetivamente foi lá, a campo. E aí elas constataram que realmente existem estradas pavimentadas. As estradas, elas são com 50 metros de largura. Cada quadra é muito grande. Então, assim, que tipo de gente vivia lá? Se era uma cidade, qual era o tamanho daquelas pessoas? Porque a cidade, ela é proporcional ao tamanho dos seus habitantes. Né? Então, assim, a equipe precisou, nossa, de muito esforço físico para poder vencer isso. E, assim, as evidências que foram coletadas são, assim, ímpares, são únicas. Né? E o mês passado, elas foram apresentadas no Encontro Internacional de Geomorfologia, realizado em Campo Grande, na Universidade Federal de lá, apresentando todos os nossos dados. Né? Então, realmente, é séria a pesquisa. E não só no Brasil, né? Tem bastante coisa na América toda, acho que exatamente. Tem aquelas construções de pedras, assim, acho que em Pumapum, sim, não sei, que é bem interessante. Tudo é Ratanabá. Tudo é Ratanabá. Dáquila já foi no Peru, no México, Bolívia, Estados Unidos, Europa, Egito. Por quê? Exatamente para coletar. O que Dáquila coletou? As mesmas evidências, o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de hieróglifos ou de glifos lá. Existe uma pedra também, se vocês quiserem depois pesquisarem aí, os nossos Joga amigos, aí, produção, na imagem. Chamada Judakula Rock, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Um dos nossos pesquisadores vai lá para fazer as palestras, né, com o núcleo de lá, e ele pesquisou algumas coisas lá dos indígenas tal, e chegou nessa pedra. Então ele foi lá pesquisar. E os desenhos que lá existem são muito parecidos com desenhos encontrados nas pedras aqui. Então o nosso geólogo falou, não, realmente tem ligação. Então, assim, isso é muito legal, né? Essas lendas, elas vão todas se interligando e vendo que realmente tudo depende de uma única civilização máter aí, que muitos segmentos buscam, né? Essa civilização máter. Quem foi essa civilização máter? Né? Então nós estamos achando essas evidências que foi Ratanabá. Show, tô ansioso pra vocês Legal. chegarem em Peruíbe aí pra gente fazer fazer um passeio no Rio Guaraú ali, que tem uma pirâmide lá, né? Parece uma pirâmide assim. Parece, né? Se usar essa tecnologia que você falou que possui, LiDAR, a gente né? consegue, Eu ia LiDAR. perguntar mesmo, por que Peruíbe tem muito caso de ufologia? Vocês sabem responder essa? Caminho do Piabiru, ele está dentro da malha eletromagnética, né, desse campo de energia. E essa malha eletromagnética, ela provoca anomalias, entre aspas. Ou seja, vórtices de energia que favorece a interação de outros tipos de tecnologias. Então, por isso que, assim, esses nossos vizinhos diferentes, das terras além das terras ou além das bordas, Do lado de lá, né? Do lado de lá. possuem tecnologias diferentes, muito mais evoluídas que a nossa, como Ratanabá tinha, eles tinham veículos voadores, né? E esses veículos voadores, eles utilizam esses campos eletromagnéticos para se locomover de um lugar para outro em uma velocidade maior. Peraí que agora eu me confundi. O pessoal de Ratanabá ainda existe? Digamos assim que quem
construiu Ratanabá foi embora Construiu e vazou. e saiu. Os descendentes somos todos nós. Então, Continuamos tecnicamente, sim. Sim. Perfeito. Legal, Seus descendentes, sim. Né? Os vizinhos, né, estão relacionados ao Quem são Ratanabá. esses vizinhos? Então, quem são esses Quem são esses vizinhos? vizinhos? E agora? Né? Quem são esses Já foi meu vizinhos? vizinho, Thiago. Já, vamos vizinhos já. Vizinhos de borda. Lá do lado de lá, do lado de cá. Lado de cá. Então, sei. né, do lado de lá, do lado de cá. É, sei. Então, esses vizinhos, eles têm tecnologia para vir aqui nas nossas terras. Eles continuam com essa tecnologia. Esses vizinhos é o que a gente chama de extraterrestre. Na verdade, são indivíduos que moram em outros continentes, que mantêm essa tecnologia, porque assim, só o ser humano acabou meio que, né, depois isso é uma outra história para um outro podcast. Deixa eu ver se eu entendi. Aí para eles aparecerem, Eles utilizam o vórtice de vórtice de energia. energia. Que Peruíbe é um vórtice de energia. Isso. Por isso a gente tem anomalias diferenciadas. Então essas luzes que vai à praia de Peruíbe, você que é visitante, vê no céu, são esses Chegando. vizinhos. A gente Ou fala, ou indo, a gente fala que do mesmo modo que a gente tem as rodoviárias, os aeroportos nacionais, os aeroportos internacionais, Sim. eles também têm. Então, os aeroportos internacionais seriam os grandes vórtices, que ficam a mais ou menos 19 graus de latitude. Depois você tem os pequenos vórtices, que é onde ocorrem as anomalias. Então dá aquela pesquisa locais onde existem anomalias. O ser humano também utiliza desses vórtices para Sim. poder, por exemplo, lançar foguetes. Sim, Então, são as janelas. A NASA usa Isso. as janelas. Tem que ser lá na né? Flórida, senão, se for, não é simplesmente colocar um foguete aqui e querer São as soltar. janelas. Tem A que- NASA sabe muito bem dos vizinhos, mas não fala Não nada. fala, né? Área Então, são- 51, área 51. Estão soltando aos poucos, né? Eles estão aí assumindo aos poucos. Mundial do Porque Palmeiras, agora falou. não tem Mundial do como Palmeiras. negar, né? Ele falou Mundial do Palmeiras, área 71. Área Mas 51. assim, só lembrando, Isso, gente, que nem tudo que a gente vê no céu é ET. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse pé no chão. Nós precisamos ter uma visão de pesquisador. Isso é muito, muito sério e importante. Então, assim, a gente tem os planetas, Vênus, né? É muito confundido com objetos diferenciados. A gente tem que lembrar que Vênus, numa determinada época do ano, ele aparece ao amanhecer, em outra época do ano ao entardecer, ele aparece muito bonito, né? Por isso que ele é estrela matutina e vespertina, dependendo da época do ano. Marte, dependendo também da sua trajetória, fica muito perto, avermelhadinho, e aí a gente acha que é alguma coisa diferente. E quando nós observamos por muito tempo qualquer luz no céu, ela começa a se mexer, mas isso é o nosso olho que promove isso. Ela não está se mexendo. O nosso olho, quando observa por muito tempo uma luz, ela começa a se mexer. Ela aumenta, diminui de tamanho, muda de cor e aí a gente acha que é alguma coisa diferente. Então, assim, é interessante ter sempre essa visão de pesquisador. Mas não tem as pessoas, a luz que corre mesmo. Ou tem também? Então, a gente tem que lembrar também que a luz que corre pode ser satélite. Teve um dia Pode aí ser que avião. o Elon Musk soltou 100 e poucos Todo satélites. mundo comentou. Peruíbe inteiro parou, a galera, meu Deus, Gigo, estão invadindo, olha aqui e tal. A galera mandando mensagem lá em Minas, falando, meu Deus, que Olha isso, lá. cara, tô aqui Digo, ia comendo... salvar. comendo um Você quer queijo. salvar, não? É que eu tenho meus amigos, né, Ah. eu tenho o zap deles, então aí eu falo, eu sei quando eles Eu estão achei vindo. que era igual o Thundercats. Achei que você era do lado de lá também, você ia... Tipo, olha lá. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. Com certeza. Alguns satélites chamados de irídio, eles têm as antenas muito reflexivas. Então, dependendo do momento, o Do sol horário, bate né? ali e ele dá um flare, né? Ele dá uma piscada. Então, a gente tem que ter sempre, assim, é isso? Não. É aquilo? Não. É que não sei o que lá? Não. Bom, Você que tem toda essa Né? cautela, você já viu algo que... diferenciado Diferenciado? aqui, com certeza. O que era que você viu? O que você viu? Pode contar? Claro, quando porque quando a gente também, outro detalhe muito interessante que é legal colocar para os nossos amigos, é que assim, quando a gente fala de objetos voadores diferenciados, a gente tem aquela visão dos filmes de Hollywood. Um ETzinho, Né? Que o assim, ETzinho tá lá na janelinha, dando tchau. Você não vai tirar a minha ilusão de que ele é verdinho. Verdinho, vermelhinho. Mas assim, Zoidinho. pergunta Verdinho. para os nossos amigos. Marte é vermelho, por que o ET marciano é verde? E agora?
vamos lá. Continua. Então, assim, então, assim, o que a gente vê no céu? Que você Nós viu? vemos luzes. Que você viu no luzes com comportamentos anômalos, tá? Então, assim, por exemplo, ela vai e volta, ela desce. Bom, um satélite não vai fazer isso. Ela está em movimento, então não é um astro, né? Não é o Sol, não é a Lua, não é um planeta, né? Então ela está com um comportamento diferenciado. E aí você está olhando, não tem nuvens no céu, porque também às vezes quando o tempo está meio nublado à noite, tem aquelas nuvenzinhas assim que a gente meio que não percebe. Aí, por exemplo, um satélite ou um avião, ele vai e passa no meio da nuvem, aí você fala, olha, sumiu, realmente era algo diferente. E aí depois ele Sumiu do aparece, nada, né? Na verdade ele só está Passou passando por trás da nuvem. por trás da nuvem. Então isso a gente também tem que ficar atento. Então se uma luz tiver um comportamento diferenciado desses e do nada sumir, é um indicativo de... Um E o objeto que voador não você viu? identificado. E o que Esses você objetos. viu? Ah, você já viu esses objetos? Esses objetos aqui em Peruíbe é muito comum. Mas a gente sempre gosta de fazer essas observações, né? Uma outra dica para os nossos amigos é baixar no telefone uns aplicativos dos satélites. Aí você já aponta e se for um satélite, ele já vai dar o nome do satélite. Opa, beleza. Ou avião, né? Não achar... também. O avião é fácil. Primeiro porque você observa a rota dele. Ele nunca vai mudar a rota. Então assim, Peruíbe, a rota dele, ele vem de lá e passa lá no Veneza. Passa Né? lá em casa. Mas do ladinho lá. Então eu sei que qualquer coisa que vem dali, a possibilidade de ser um avião sim. é grande. Outra dica, o avião ele tem nas asas dele uma luz vermelha e uma luz verde, que é o identificador para os próprios pilotos, para saberem se o avião está indo ou vindo. Então, e ele tem uma luz estroboscópica embaixo. Então se a gente vê esses indicativos, é avião. E ele passa e vai, nós vamos ouvir o ruído dele. Então você fala, ah, beleza, avião. Né? Então assim, onde você mora? Procure a rota do aeroporto, porque aí você já sabe que ali já era. Então esses seres que a gente... Que habitam são do lado de lá? Objetos voadores não identificados, né? Porque a gente... Bom, eu normalmente trato assim, como um objeto voador não identificado. Eu já vi bastante dessas luzes. E aí quando ela tá fazendo um comportamento diferente, ou se separa, vira duas, depois se junta, isso daí são comportamentos diferentes para uma luz. Né? E aí tem nomes também que o pessoal chama de fogo-fato, né? Ou como a Maia traduz também como tucano de ouro, que vem voando assim, isso? Aí são outros fenômenos da natureza. Diferentes dessas daí, exatamente. Tá? São fenômenos da natureza que estão interligadas a essas anomalias. Mas aí são fenômenos da natureza, principalmente em regiões que têm um campo eletromagnético diferenciado. Com essa força maior. Exatamente. Eu não lembro a data ao certo, eu tive um jornal impresso em 2015, acho que 2014, e nós recebemos uma foto de umas luzes atravessando a rodovia. Foi lá até que conheci a Rosana. Até as pessoas habilitaram de ter dos Beatles, porque tem a capa de CD dos Beatles atravessando a rodovia. E eu fui atrás de explicações e a Rosana foi a que deu a explicação mais convincente. Foi aí que eu ouvi a história do vórtice de energia, que depois até a Rosana me lembrou que na época caiu o sinal do celular e aquela foi uma anomalia mais assim, plausível. Diferente, né? E se for, o que eles querem aqui? Qual o interesse Bom, deles? primeiro assim, é sempre interessante, como todo mundo tem sempre um celular na mão, filmar, fotografar a evidência. Porque às vezes a gente precisa do fato para verificar o que realmente aconteceu. E aí, como a gente sempre tem um celular no bolso, né, é legal estar filmando, registrando esses eventos aí, que é interessante, tá? Só aproveitando, não sei se o João, que vai ficar na edição lá, ele vai conseguir colocar essa foto para vocês verem aqui. E se você teve uma resposta definitiva, que eu fiquei de atrás, você ficou de pesquisar, não era tão conclusivo, né? Exato. A gente ainda não teve essa conclusão. Então, porque assim, existem algumas colocações ali, porque como era uma estrada, ela poderia ter alguma outra luminosidade natural, entre aspas, que reflete, porque assim, hoje os telefones, eles têm muitos
muitos aplicativos que eles automaticamente corrigem algumas coisas, né? Então, por exemplo, todos aqui eu acredito que já tiraram uma foto e apareceu uma luzinha do Eu lado. ia falar isso aí, que você tinha comentado de orbs, né? Você comentou não coisa é. Você comentou uma coisa de orbs, né, na época. Né? O que é o orbs mesmo? Então, são inteligências que vibram numa frequência mais alta, que elas se comportam como luzes, né? Porém, essas luzinhas que aparecem no celular é o reflexo de uma luz que quando você tira a foto, ela aparece. Principalmente no entardecer, ou no amanhecer, ou no ângulo que você vai estar, ela é muito comum de aparecer. E aí as pessoas confundem com essas outras anomalias que ocorrem. E também tem uma luzinha que ela aparece assim, tem um risquinho junto, parece uma caldinha, também é do celular, não é nada diferente. Então por isso que a gente também tem que ter esse treino, né, de identificar. Claro, gente, todo mundo quer achar alguma coisa diferente, lógico, isso faz parte do ser humano, mas a gente também tem que ter esse olhar diferenciado, né? Por isso que as fotos, elas são sempre analisadas com calma, com tranquilidade, para que a gente tenha certeza. E nesse assunto, né, Rosana, que você está falando, tem assim, extraterrestre, intraterreno, vizinhos, né? São os termos que a galera acaba usando, né? O que você tem a dizer a respeito um pouco sobre esses nossos vizinhos? Então, assim como o ser humano tem especialidades, né? Não tem o médico, tem o dentista, tem o professor, tem o mecânico, enfim, né? Tem o engenheiro. Esses vizinhos também, eles têm as suas categorias, digamos assim. Então, aqueles que nós chamamos de extraterrestres, ou os vizinhos que atuam mais na parte espacial, a gente denomina de extraterrestres, né? Ou vizinhos. Porque eles têm tecnologia mais direcionada para essa parte. Então, por exemplo, eles vão fazer alguma observação. Gente, do mesmo jeito que a gente quer conhecer outras coisas e fazer pesquisas, eles também vêm aqui olhar, observar, ver como é que estão as coisas. E aqueles que têm mais tecnologia desenvolvida para a parte interior da Terra são chamados de intraterrenos. E aqueles que têm mais tecnologia voltada para os mares e oceanos são chamados de intramarinos. Aqui em Peruíbe também existem muitos relatos, né, desses vizinhos que têm mais essa tecnologia intramarinha, né? Então, luzes saindo do mar, indo embora e tal. Mas são especialidades, cada um dentro da sua área desenvolve mais um segmento. Então, aqueles que atuam mais nos mares e oceanos, a gente denominou de intramarinos. Mas na parte intraterrena, de intraterrenos. E de espacial, de extraterrestres. Entendi. Legal. Ô Rosana, uma dúvida assim, nessa questão. Quando eles são extraterrestres, esses seres são extraterrestres, são fora da Terra. Ou não? É isso que eu falei, é fora dos nossos continentes. Tá, então ele não vem de um outro plano, outra dimensão lá fora, ele tá aqui ainda dentro do nosso, não vem de Marte, ele vem daqui. Do espaço, não vem do espaço. Não vem do espaço. Então, é que aí a gente vai entrar num outro segmento, a gente só vai jogar a lenha na fogueira, tá? Uhul! Quem me conhece sabe que E eu depois, sou um outro Vou pegar um dia, peão pra tapar assim. um outro dia a gente vai falar do formato da Terra. Tá. Né? Então, isso está relacionado ao formato que ela vem pesquisando, e aí a gente constatou que existem muitas terras além das terras e que existem pessoas morando nessas terras que têm tecnologias, né, para visitar esses nossos astros. Então, por isso que a gente chama de vizinhos. Então tá combinado, hein? Vamos fazer Então, um outro. Parte 2, parte 2, isso Ah, aí. Então assim, por que algumas pessoas conseguem visualizar? Porque eu vou contar uma experiência que eu tive, né, que foi muito intrigante. Tava eu e minha família, conto pra todo mundo essa história, já em vários canais de ufologia registrados e tal, mas eu vou contar de novo pra você que não viu. E pra você também que não ouviu. Eu tô vendo. Boa. Caramba, mas pensei que você era meu amigo, Eu velho. esqueci. Você não acompanha os negócios lá. Esqueci. Gente, não,
jeito aí. Não, eu posso não Acho que ter já visto, contou, mas já. eu posso ter lido. Não, brincadeira, ele mesmo. Assim, a gente tava acampando na praia do Caramborê, conhece o Não, Caramborê? conheço. Fica lá pra parte da região do Barra do Una, né? Se você não conhece o Caramborê, contrate monitor ambiental. Só isso. Com certeza, boa. Mas não contrata eu, não contrata esses malucos aqui. Pode contratar a gente. Eles têm mais experiência que eu. Não, que isso. Aí a gente tava acampando, veio a família, tava, ó, deixa bem explicado. Eu, minha esposa, meu filho, um amiguinho dele, um amigo meu e meus 3 cachorros. Estávamos nós acampados na praia do Caramborê, tranquilo, passando a noite, fazendo a fogueirinha de boa. E de repente, os meus cachorros começaram a latir. Latir, como se tivesse vindo alguém, né? E como só tava só nós, ela tava vazia, meus cachorros latindo, aí a gente falou, vixe, deve ser alguém que tá vindo e tal. Chamou os cachorros, eles continuaram latindo, mas do nosso lado, não saíram. Chegou um determinado momento, assim, isso parece que foi 20 minutos, mas foi super rápido, gente. Foi um momento, assim, uns 10 segundos depois, eles pararam de latir, olharam pro morro, assim, e sentaram. Foi um comportamento muito diferente, porque meus cachorros não são assim, né? Eles sentaram e olharam pro morro, e a gente, todo mundo parou pra ver o que estava acontecendo, se tinha alguém vindo, e olhou pro morro. Quando a gente olhou pro morro, a gente viu aquela luz passando assim, com uma cauda, só que muito azul, desculpa, muito azul, com um azul muito forte, assim, pra quem não tá entendendo, como quer visualizar, parecia um Kamehameha do Goku, assim, sabe? Então, muito azul, muito forte, assim. E clareou a montanha inteira de uma forma assim absurda, parecia dia a montanha, assim, clareou a montanha inteira e os cachorros ficou parados olhando assim. Aí meu filho, a primeira coisa que ele perguntou, falou, pai, o que foi isso? Eu falei, não sei, como que eu vou saber? Né? Então essa questão é por que umas pessoas têm uma facilidade muito grande para ver esse tipo de fenômeno, porque outras pessoas nunca viram, né? Bom, Você sabe explicar isso? Só complementando em relação aos nossos vizinhos, a evolução, ela existe e ela existe em diferentes graus, né? Dentro disso, alguns desses vizinhos nossos, eles estão numa frequência mais acelerada que a nossa, tá? Então os prótons e elétrons do corpo deles vibram numa frequência mais alta, né? E como os nossos olhos normais, a nossa visão normal, ela não consegue captar certas frequências luminosas, né? Eu não sei se vocês sabem, aí se os nossos amigos quiserem também pesquisar, percepção visual, né? Os nossos olhos comuns aqui agora, com essa luz física, sabe quanto ele capta do que realmente existe no ambiente? 2%. 98% do que existe aqui nós não estamos vendo neste momento. Né? Porque são os cones, né? Os cones é que captam a frequência da luz visível. Os bastonetes, eles captam a luz em frequências infravermelhas e ultravioletas. E aí a gente precisa treinar para captar essas outras frequências. Como que a gente treina? Vocês têm alguma ideia? Meditando? O escuro. Quer falar ir para academia? Não. O escuro. Quando fica tudo escuro, os bastonetes ativam. Então, assim, quando tem a luz visível, os bastonetes ficam inoperantes, as células bastonetes. Quando fica escuro, os bastonetes ativam. E vocês percebem, né, que depois de uns 10, 15 minutos, aquele breu, você consegue ver mais as coisas, né? Aí, curiosidade, vocês sabem por que os piratas usam tapa-olho? Pra ver melhor. Por quê? Porque no navio, eles têm a parte que fica guardado os alimentos lá, tralalá, não tá? E aí ele fica tudo escurinho. Eles precisam pensar rápido, então eles deixam sempre um olho tapado e o outro vendo, que quando eles entram no escuro, eles tiram o destapado, o tapado, e conseguem ver já automaticamente para ver. Então, olha só, né? Que legal. Curiosidade, hein, galera? Então a gente precisa treinar o escuro. É por isso que a gente pede para desligar a lanterna quando a gente está em trilha noturna. Exatamente, né? Aí a gente começa a desenvolver essas outras, a observar essas outras frequências luminosas. Então, os nossos vizinhos, eles também têm essas outras características. Tem vizinho igual a gente, tem vizinhos com frequências luminosas diferenciadas. Algumas pessoas conseguem perceber isso, porque tem já
natamente isso. Os animais, gente, totalmente. Os animais enxergam todas as frequências luminosas, Eles são muito principalmente os sensíveis, gatos, Os que né? são mais sensíveis, né? Exatamente. Então, levar um cachorro, né, numa vigília aí é muito interessante, porque eles vão ser o primeiro a captar. Então, depende da percepção de cada pessoa sentir mais ou menos essas frequências luminosas. E o que é interessante também é que, por exemplo, você estava com a sua esposa, A nave, isso aí não? é uma nave. Passou. Você estava com a sua esposa, seu filho, isso. Todos viram a mesma cor? Todos viram. Porque Mesma pode cor. ter pessoas juntas que cada um vai ver uma cor diferente. Não, todos viram a mesma É, cor. então, Isso assim, foi até foi uma brincadeira, assim, mas de verdade mesmo. Na hora, né, o meu filho perguntou pra mim, falou, pai, o que foi isso? Eu falei, você viu? Porque eu tinha tomado umas brejas, né? Então aí não é meu parâmetro. Aí já não é parâmetro. Eu falei, você viu? Aí ele falou, eu vi, o que foi isso? Eu perguntei pro amigo dele, você viu? Ele falou, eu vi. Então foi confirmado que eles viram, não foi o goró que eu tava tomando no acampamento, tá, galera? Mas isso é normal, é uma questão de compatibilidade de frequências diferenciadas mais aceleradas que a nossa. Então quer dizer, Rosana, que eles pode estar aqui entre nós. Sempre estão entre nós. Inclusive, iguais a nós fisicamente. Se comportam como nós, são pesquisadores do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. Do mesmo modo que a gente vai fazer pesquisas, eles também pesquisam a humanidade. Certa vez eu conversei com a Rosana, ela comentou comigo, não sei se eu tiver, memória tiver aqui falha, você me corrija, por favor, que a humanidade está tão dormente, assim, tão desligada dessas coisas, que eles não disfarçam muito, eles estão andando na cidade o tempo todo, os nossos vizinhos, e existe alguma forma de identificar, para saber? É exatamente isso. Saber quem eles são, Então, assim? Alguma anomalia no físico? A anomalia no físico não, porque eles são iguais a nós. Porque o pessoal fala tem até algumas coisas na internet, diz que o olho é um pouquinho mais parecido com o Na de gato. vertical. Tipo o Mimes Homem de Preto. O Mimes Homem de Preto. Procede isso? Conforme a gente desenvolve as nossas frequências vibracionais, né? Ou seja, essas percepções, bastonetes, você consegue começar a captar outras frequências luminosas, o seu corpo vai se adaptando para ficar mais fácil de identificá-las, né? Então, quando os animais, por exemplo, o gato, que ele tem, quando, vocês podem observar, tá de dia, a pupila dos olhos dele é redondinha. Quando escurece, a pupila do olho dele vai verticalizando, porque ele vai se adaptando àquela outra frequência luminosa, né? Então, assim, o gato é top. Ao contrário, fica maior a noite. Isso, desculpa. Isso. Né? Então, assim, ele vai se adaptando à frequência luminosa. Então, ele não perde nada. Por isso que ele anda no escuro, de dia, de noite, na boa. Quando a gente desenvolve as nossas percepções, ou seja, essas outras frequências em nós, nosso olho também vai se adaptar. Então, ele também vai ter essa elasticidade de ficar a pupila na vertical ou não. Tá? Algumas crianças, elas já nascem com esta anomalia, né? A nossa ciência diz que é uma anomalia no cromossomo, eu acho que o 22, que dá o olho de gato. Olho de gato. Eu já ouvi falar sobre isso, A realmente. ciência trata como uma anomalia no cromossomo. E o da pesquisa trata como? Que são crianças que já tiveram um desenvolvimento energético vibratório e nesta já continuam com essas anomalias. Na verdade, essas crianças, elas conseguem enxergar muito melhor no escuro do que nós que não temos a anomalia. Pelo que eu entendi, você trata eles não como um de nós, Como um de nós. diferença de evolução. Sim, com certeza, absoluta. Legal. Eles são nós somos um deles, na verdade, né? E qual o caso? Nós somos descendentes deles. Só mais uma coisa. Eu vejo que você fala pra gente como nossos vizinhos e pro pessoal que tá de casa, nossos vizinhos. Internamente tem algum nome que vocês chamam? Chamam vizinhos mesmo? Os nossos vizinhos. Eu Porque achei, são vizinhos. eu achei que era um nome mais fácil. Não, às é vezes, vizinho não. mesmo. Tá. Entre nós, nossos amigos, Tá. mas são Achei nossos que vizinhos. tinha um nome específico. Não, então, porque literalmente são vizinhos.
Mas eles existem. Sim, fisicamente como nós. Gente, quando a gente fala... No nosso plano... No nosso plano. Quando a gente fala de frequências luminosas diferenciadas, que as nossas percepções não conseguem chegar, nós não estamos falando de morto, tá? Nós estamos falando... Fantasma, não é fantasma, nada. Nós estamos falando de indivíduos que conseguiram acelerar os seus prótons e elétrons. Como ventilador. Desligados, a gente enxerga as pás dele. Ligado, a gente não vê as pás, mas elas estão ali. É mais ou menos isso. Rosana, Continua sendo físico, tá? Com certeza. É muito importante isso. A gente não está falando de fantasma, não está falando de morto, não. Estamos falando de indivíduos que conseguem acelerar os seus prótons e Aquela história elétrons de que diferentes eles podem estar maneiras. escutando esse assunto nosso de algum lugar, não. Também, uai. Então, lendas e assombrações não tem nada ligado com a ufologia, né? Muitas vezes as pessoas têm esse desenvolvimento vibratório e observam, como não compreendem, associam a fantasmas, entendeu? Porque ela tem uma percepção maior. As crianças têm essa percepção maior quando são pequenas. Mas assim, a nossa educação, né, é assim. A criança fica no escuro, o que o pai vai e fala? O pai e a mãe, acende a luz para você não se machucar. Aí já podou. Ou a criança tem medo, né? A criança está com medo do escuro porque está vendo coisa. Ela tá vendo outras frequências luminosas. E aí o pai vai lá, a mãe vai lá e acende a luz. Não, a gente tem que falar assim, filho, vai lá, fica no escuro. O que você tá vendo? Ah, tá vendo um amiguinho, tá conversando com um amiguinho invisível. Que frequência diferente você tá vendo aí? Mas aí a gente poda pelos nossos dogmas, medos, né, os nossos próprios bloqueios pessoais. E aí as crianças, a partir de uma certa idade, ela já vai eliminando isso da vida De qualquer dela. forma, é possível dizer então que pode ser que lendas e assombrações estejam interligadas. Sim, Uma ligação mas não pequena. Depende da Ligação crença de pequena. cada um. Exatamente. A compreensão do Acho que que até é. o espiritismo, se eu estiver falando besteira, por favor, me perdoe. Aí é um outro segmento, outro segmento, né? pode Aí ser é um que outro segmento. em algum momento eles estejam Exatamente. próximos ali, né? Eu tenho duas curiosidades que eu pensei. Primeiro, a plateia mandou aqui pra mim, a plateia, valeu plateia, mandou uma pergunta aqui, porque assim, a gente tá falando dessas crianças e tal, até do olho de gato, eles queriam saber se essas crianças seriam as crianças índigo, que a gente... Índigo? Todas as crianças que São nasceram as crianças índigos. índigos, elas têm anomalias. Aí a ciência adora a palavra anomalia, né? Não enquadrou lá, é Fora do anomalia. padrão. Tudo fora do padrão é anomalia. Podia ser mutação, né, pra ser o X-Men. Depende, exatamente, Wolverine. depende dos genes ativos. Evoluídas. Depende da quantidade de genes ativos, porque segundo a genética, né, a gente fez o sequenciamento genético lá, o projeto Genoma, tal e coisa, e eles constataram que, olha que beleza, né, 98% dos nossos genes são inativos. Ai, sim. E agora? Ele só não quer lixo, não serve pra nada, né? Deus criou 98% de lixo. Né? Complicado, hein? Então, assim, algumas crianças, pela frequência diferenciada que a Terra está recebendo pelo próprio cosmos, pelo próprio universo, ondas, né, com frequências mais aceleradas, as crianças começaram a nascer com mais genes ativos. Né? Genes dos X-Men, os genes mutantes. Tem Né? outras situações. Gambit. Deve ter, a gente está numa escola, alguns professores poderiam dizer Ó, que que tem. medo, né, que eu Os professores tô. poderiam dizer que algumas crianças nasceram com genes inativos também, amigo. Também, né, infelizmente. Então, essas crianças que elas têm alguns genes diferenciados ativos, elas têm comportamentos diferenciados. Então, por exemplo, tem crianças... Diego, você é nosso vizinho? Então, não sei. Deixa eu olhar o olho dele. Peraí, o diretor falou pra gente censurar essa parte. Por favor, corta a edição. Antes descubra, Então, né? quando eles foram constatar essas crianças, né, por exemplo, algumas crianças elas pegam um livro, folheia e já sabem todo o conteúdo. Tem crianças que já sabem tocar todos os instrumentos musicais. Enfim, são crianças que têm uma genética diferenciada, né? E
de acordo com o tempo que elas foram nascendo, foram recebendo diferentes nomes, índigo, cristal, e tem acho que é mais um outro aí. Mas são crianças que têm uma genética mais Geração X, ativa, sei lá. São, né, Geração infelizmente... TikTok. Eu gosto da geração Z porque me lembra do Dragon Ball. Geração Dragon Ball Z. Geração TikTok. Mas assim, o Márcio comentou um negócio... E as crianças hoje, né, só não te cortando, elas têm uma frequência tão ativa, tão acelerada, que os pais não conseguem acompanhar. É muito difícil hoje ser pai e mãe de uma criança que nasce top demais, né? Tem que ser muito pai e muito mãe para poder administrar e não podar todo esse potencial que as crianças têm, porque elas serão a geração do futuro. Né? Então, assim, esses genes ativos, eles têm que ser desenvolvidos, porque uma coisa é tê-los ativos, outra coisa é desenvolvê-lo, com treinamento, desenvolvimento, enfim. Como né? seria ter esses 98% ativos, hein? Nossa, aí, meu Você assistiu filho... aquele filme, como que é o nome daquele filme? Com Morgan Freeman e a... Aquela moça lá, esqueci. Scarlett Johansson, como que é o nome? Lucy. Lucy. A plateia tá aí. Exatamente. Vai ganhar uma manema, hein, plateia. Inclusive, aproveitando, eu queria agradecer, o diretor falou aqui no meu ponto, para agradecer o espaço do Toniel, o diretor Ricardo, e a presença do professor Antônio Carlos, que veio nos visitar aqui nos estúdios, está na arquibancada Na plateia. sentadinho, bem confortável lá. Ar-condicionado. Ar-condicionado. E lembrando que as escolas, elas têm um papel fundamental no futuro desta nova geração, né? Com certeza. Então, os professores terem também essa visão e essa compreensão é fundamental. E ter esse espaço numa escola, gente, fico muito honrada de estar aqui. Show, todos nós, com porque a gente estudou aqui, né? Então é pra Somos ex-alunos, né? Somos ex-alunos, então é um resgate mesmo, um prazer imenso. Que E acho que para falar sobre essa questão de isolamento e como a gente está se distanciando dessas frequências e tudo mais, eu ouvi uma história lá na aldeia Tabaçu, da Itamirim, e ela falou assim que a gente foi criado com muito tempo assim com calçado, com tênis, né? Então a gente colocou um isolante, a gente não pisa mais descalço, aí depois futuramente a gente fica velhinho, aí não tem equilíbrio mais, né, gente? Então você vê que quando todas essas coisas estão ligadas, é realmente você manter o contato com a natureza. Então vem fazer um passeio aqui em Peruíbe, né? Se manter o contato com a natureza, fazer uma trilha aqui, se mergulhar na cachoeira, porque isso daí não só a medicina, a ciência, os psicólogos, todo mundo comprova que é muito bom para o ser humano, para você realmente voltar a se conectar com tudo isso, né? Isso que o Kiko falou, eu já percebi, quando eu era pequeno, que eu tinha uns primos que moravam na casa da minha avó, que hoje é Jardim das Flores, tinha um areião lá, eles brincavam, criança, na areia, e eu não os via doentes, eles não pegavam doença nenhuma. Exatamente. Eu vinha os amigos de São Paulo, tiravam o sapatinho, como ele falou, ficavam com um monte de bicho de pé, feira, micose, e eles não pegavam nada, então tem a ver com isso que você falou. Imunidade é fundamental. E, gente, andar descalço é tudo de bom. é tudo de bom. É bom, né? Descarrega o campo Não eletromagnético, tire os tênis, recicla a por nossa energia. Em casa, tá? Lá na praia. Bom, Rosana, eu gostaria de que você falasse, a gente acho que já comentou um pouco sobre você já ter avistado alguma coisa, ter visto alguma coisa, mas existe algum caso assim que foi muito impactante para você, que você olhou e falou, ou não que você viu presencialmente, mas algum caso que você acabou tendo o privilégio de estudar, algo que você acha que é muito interessante, assim, algum caso que você gostaria de compartilhar com a galera, referente a esse tema ufológico? Olha, eu acho que, na verdade, o que mais me impactou em tudo isso que eu já venho sempre buscando é entender que isso está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Né? Então a gente sempre coloca algo como inatingível. Olha, o ET do filme de Hollywood, ele vai vir me pegar, ele vai vir me torturar, ele vai vir me cortar, ele vai vir fazer maldade de mim. Gente, isso quem faz é o próprio ser humano. Né? O ser humano é que faz maldade com o ser humano. Né? Os nossos vizinhos, eles para que vai fazer isso, né? Então, assim, eu acho que o que é mais impactante em tudo isso que eu venho estudando há mais de 25 anos é exatamente isso. É essa visão diferenciada. Eu acho que o mais importante do que um evento ufológico que eu tenha visto, o que me tocou é o ponto de vista deles.
o que eles vêm nos trazer de nos relembrarmos de quem somos e da nobreza que o ser humano tem e é. Eu acho que isso é o mais importante e é o que mais me impactou até hoje. Legal. Legal. Show de bola, massa mesmo. E aqui em Peruíbe, Rosana, tem uns pontos turísticos que voltam um pouco para essa parte da ufologia, Sim. né? Tem o Portal da Serpente, que tem ligação com o Ilha das Cobras, Sim, né? sim. O que você me diz um pouco mais sobre... São resquícios, né, dessa civilização aí do reino de Davana, que houve aqui. São vórtices de energia e que eles, em algum momento, precisam ser estudados com uma nova visão da realidade. Porque existem muitas coisas que podem ser feitas aqui. Peruíbe pode se tornar um ponto de visitação muito interessante, muito importante, por isso que, né, a nossa... Já é. de uma forma mais enfática, isso gera empregos, isso gera pessoas aqui em diferentes épocas do ano. Com certeza. Né? Importante. Isso abre a nossa mente e assim, existe toda uma gama de um turismo internacional muito carente disso. Então assim, Peruíbe investir nesta área, mas com seriedade, olha, vai ser muito legal. Com certeza. O Márcio ele comentou uma coisa sobre assombrações e tal, que o pessoal às vezes podia confundir, etc. O fantasma, né? Não sei. Eu li uma história uma vez, não sei se vocês já leram essa história, sobre Peru Correia. Peru Correia, pra quem não conhece, era um malucão, depois dá uma pesquisada aí, era um malucão, né, um doido. E ele é bandeirante, né, isso daí, não sei porque colocaram como herói esses caras, mas enfim. Ele era malucão, e tava aqui, diz a história que ele tava aqui no Guaraú, dando um rolê aqui no Guaraú, tá gente? Dando um rolê no Guaraú, né, isso daí é a época da colonização, os portugueses, beleza, só pra contextualizar. Tava dando um rolê e aí de repente ele viu uma luz muito forte e ele logo por ser de Portugal e tal, tem toda aquela questão do catolicismo, etc., ele assimilou aquela luz à Virgem Maria e ele viu aquilo, ele se arrependeu, disse que se arrependeu dos pecados, foi batizado pelo nosso querido Leonardo Nunes e tal, disse que mudou, mas os indígenas não perdoaram ele, né? Ele foi morto na flechada aí numa dessas praias aqui. Cananéia. Enfim, Cananéia, né? Beleza. Essa história vocês já ouviram, né? Beleza. Aí a teoria maluca que eu crio. Será que ele realmente viu a Nossa Senhora, a Virgem Maria, enfim, algum ser assim? Ou ele viu algum ser daqui da nossa Jureia que estava dando um rolê por aqui? Tá, então assim, Você normalmente quando os nossos vizinhos veem nessa forma mais luminosa, inclusive até mesmo numa silhueta, que pode ser confundido aí com os fantasmas, etc e tal, quando a gente não tem conhecimento, e a gente está falando aí de 1900 e nada, né? Dentro do que cada um tem como crença, a gente joga para aquilo. Então, no caso, ele era católico, então ele viu a Virgem Maria. Se ele fosse de algum outro segmento religioso, ele iria ver dentro do segmento religioso dele. Né? Então, aí depende... Faz parte da crença da pessoa. Depende isso, da né? crença da pessoa. Show. Falando na pergunta do Thiago, que falou dos pontos turísticos de Peruíbe, que tem ligação com a ufologia, nós temos lá um pouso no São José, não sei se você ficou sabendo. Sim, fui lá. O que você acha que aconteceu lá de acordo com a visão daquela pesquisa? O que você acha que aconteceu? Então, existem algumas eventualidades que eles utilizam de uma certa tecnologia e eles fazem desenhos, né, que são os corpos círculos, que eles marcam lá. Aqui, nós fomos lá na época, né, investigar, até mesmo com o Aníbal, que ele estava junto, ele sempre vem aqui, o Aníbal é um dos pesquisadores, não é de Dáquila, mas é parceiro nosso, né, lá, mas ficou inconclusivo, porque algumas coisas mostram que sim, outras coisas mostram que não. Mas é possível sim. Naquele mesmo período teve também algo parecido no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, Dáquila conseguiu comprovar que realmente aquilo aconteceu. Dáquila pesquisou aqui o São José? Sim. Porque eu fiquei triste, porque no começo
Falou que Dáquila não ficou- veio para Peruíbe ainda, né? Não, Então, naquele caso, sim. naquele caso sim. Específico. Mas ficou inconclusivo aqui porque houve, é aquela coisa, né? Não preserva o lugar, as pessoas têm curiosidade, colhem o material, e aí ficou meio Tem uma professora que mora ali inconclusivo, né? perto que me contou uma história, como eu não falei com ela para autorizar. Sim, poderia falar ela o nome pode vir dela. aqui numa Ela outra pode vir vez aqui e e você, contar. no sim, dia que você claro. contratar uma Mas ambiental, que ficou- os três, vocês podem contar essa história para você. Ficou inconclusivo aqui por causa dessa alteração do local. E vou respondendo também algumas pessoas aí de fora de Peruíbe que ficam comentando em tom de brincadeira o que os ETs vão fazer em Peruíbe, né? Podia ir para São Paulo Shopping, então já Ué, sabe que vender tem a um vórtice de gente. energia, tá? Se por aí na sua cidade Somos não mais tem, eu não bonitos. posso fazer nada. Gente, o que eles vêm vir fazer aqui ver? Terra da alegria, terra da alegria. Eles vêm Muito aqui bom. dar um Temos mergulho. que Eu nos sei o que valorizar. eles vêm fazer. Eles vêm dar um mergulho no mar, mas como Peruíbe não é só sol e praia, eles vêm dar um mergulho na cachoeira, vêm fazer um city tour e lá nas ruínas da Barebebê, que eles ajudaram a construir e tal. Por aí vai, gente. Vocês têm que vir aqui pra conhecer. Reino da alegria. E acho que é isso, né, Acho que é, Rosana? né? A gente fica muito feliz aqui pela sua presença, tá? Que agradeço. Espero que volte Ó, aqui, Marcelo, né? Marcelo Claro, tá- Pode ter falado. Não, só eu perguntar alguma coisa, só para finalizar, sempre eu finalizo, né? Não, não. Sempre tem uma pergunta eu aqui, o quero mais diretor. uma, eu quero mais Você quer uma. mais uma? É, Depois eu te pode- Peraí. Não, a Posso? Rosana citou que Posso? Peruíbe pode ser um grande potencial na questão Turístico. ufológica, turístico, questão ufológica. Aí eu lembrei daquela de Corguinhos e Gurates. Aham. Você quer falar alguma coisa a respeito? Então, O que tem lá? A nossa, Pra você que não sede, conhece. a nossa sede principal de Dáquila Pesquisa fica no município de Corguinho, né? Que fica a 120 quilômetros de Campo Grande. Por que lá? Porque 19 Por graus que de lá? latitude sul. No país todo? Não. Não. Se você pegar o mapa do Brasil e ver tudo que tiver no 19 graus de latitude sul, tem anomalias, tá? E lá, a nossa sede principal está no 19 graus de latitude sul. Legal. Então nós fomos em busca do O que é lá? Uma cidade preparada? Lá nós temos a nossa sede principal, que é o Recanto de Rávalo, onde nós fazemos nossos encontros mensais, trimestrais, enfim, anuais, onde os associados se reúnem para trocar informações, pesquisas e realizar muitas outras eventos lá. E paralelo a isso nós estamos construindo uma cidade, que é Zigurates. Zigurates, vocês sabem o que significa? Não. Construções escalonadas. É tipo Zenit? Não. Construções escalonadas em degraus, né? Saqqara é uma Zigurates. Construções o quê? Desculpa. Construções escalonadas em forma de escada, né? E a gente tem como ponto principal da cidade Zigurates o monumento escalonado que nós estamos construindo, que vai ter 63 metros de altura. Que chique. Ia lá, Você hein? que tá curioso, galera, Boa, hein? fala pra eles qual que é. Eu sei que a produção vai colocar o site, o link do É site. Tá? www.daquilapesquisas.com.br. Só jogar lá Dáquila Acesse Pesquisa lá. que vai aparecer, Facebook, Instagram. Todas as dúvidas com certeza vai ser tirada. Com certeza, nosso site lá. Então, esse monumento escalonado, ele vai ter centros de pesquisa, ele vai ser habitado dentro, ele não vai ser, porque assim, as construções escalonadas ou as pirâmides, elas não eram tumbas, elas foram posteriormente utilizadas como tumbas. Elas eram geradores quânticos de energia para fazer a rede eletromagnética do planeta, né? Aí depois é que viraram tumbas lá. Então o nosso monumento escalonado, ele vai ter salas de educação, shopping, estudos, pesquisas, cinema, mas tudo voltado para a área da pesquisa, né? A gente não vai, infelizmente, a gente não vai lá encontrar uma toxina. Nós vamos ter outros tipos de alimentos para promover uma melhora da nossa alimentação. Isso é Tudo muito bom, dentro muito disso, importante. né? Então, vai ser um grande centro de estudos. E ao redor, nós temos as nossas casas lá, inclusive a gente tem lá também, para poder Cabe ficar lá. quantos habitantes está sendo projetado isso aí? A gente está cada vez sempre expandindo, então a gente está adquirindo outras áreas da região, estamos também fazendo toda a nossa parte de produção agrícola independente, que são os ecodáquilas, depois também se vocês quiserem
quiserem buscar aí no Instagram, Ecodácila, Acrodácila. Então toda a parte de corguinho ali também vai fazer parte da nossa produção alimentícia, né? Gerando empregos, valorizando os moradores, trazendo uma visão diferente da parte de conhecimento, porque aquela região é uma região muito pobre, né? Então o jovem lá, ele quer sair da região, ele quer ir para Campo Grande. Agora, se você oferecer recursos para que ele fique, se ele se formar dentro das áreas específicas, ele vai ter condições de se estabelecer e se valorizar, ele fica na região. E aí ele vai valorizar aonde ele mora, aqui como Peruíbe, né? Com certeza. Todo Então, lugar é assim. exatamente. Então, essa também é a proposta de Dáquila, levar recursos econômicos, melhora da população. A gente é muito engajado na parte da população de menos renda, para levar uma igualdade econômica para todos. Então, a gente está sempre expandindo, né? Legal. Chique. Mais alguma pergunta? Eu queria. A última. Verdade, eu ia fazer uma pergunta antes de o diretor tá falando aqui. Com tempo. Mas é por causa do tempo. Quanto tempo a gente tem, produção? 15 minutos. Acho Cinco que já minutos. foi tudo. 5 minutos. Só para finalizar, eu acho muito curioso justamente toda essa história que a gente falou e tal, mas uma das questões que eu pesquisei sobre o Ratanabá, né, que era praticamente a gente falou sobre o Ratanabá quase o programa inteiro, né, porque é muito curioso e tem muito mais para falar, né, que seria sobre, a gente acredita, nós brasileiros acreditamos que a gente não tinha tecnologia, não mexia com nada, os indígenas mexia apenas com cerâmica e isso já é comprovado pelos caminhos do Piabiru, no Ratanabá, que a gente já mexia com laço, já forjava, fazia construções, a gente não era um povo tão... Você Pelo pode contrário. fazer um resuminho assim antes de finalizar sobre Então, esse assunto? Eu vi que muitas peças foram encontradas e depois uns órgãos aí e tal sumiram com elas. Deixaram a conta, passaram a régua. E falou que foi Nada encontrado. aconteceu. Não, falaram que só encontraram as pecinhas de cerâmica lá no Ia Ratanabá. vendendo tudo. E vendendo tudo Sumiu tudo. pro exterior, né? Então, o que é muito interessante é que quando o Dáquila começa a fazer uma pesquisa, ela não sabe o que ela vai encontrar pela frente. E como lá é reserva indígena, na verdade, assim, para que a gente acesse as áreas de Ratanabá, nós não precisamos tecnicamente pedir autorização para o governo. A gente tem que pedir autorização para Os povos as originários. aldeias indígenas, né? É claro que a gente sempre vai com a premissa do governo, mas o governo fala assim, quem tem que autorizar são os caciques, são as reservas indígenas. E aí Dáquila vai, conversa, eles autorizam, e aí lá a gente conversa com eles. Gente, eles sabem de tudo, eles sabem O povo muito que sábio, né? existe essa civilização lá. Tanto que após muito tempo, né, de estar criando essa conexão, de eles verem que realmente a gente quer algo de bom para eles, porque eles têm toda essa ressalva, né, por tudo que aconteceu com a civilização deles, houve um momento que eles chegaram e falaram assim, como que vocês sabem disso, se só nós sabíamos? Olha lá. Né? Aí eles falaram assim, então vamos fazer essa parceria. E aí eles começaram a dar os caminhos das pedras pra gente. Que E legal. levaram todas Literalmente. essas riquezas, artefatos Show. e tudo mais. Gente, assim, existem navios naufragados lá antes da descoberta do Brasil. Muita coisa, Antes da né? descoberta da América. Da América, né? Isso. Ou seja, a descoberta da América foi só para brasileiro ver. Maquiado. Mas já tinha tudo antes já. Tudo né? antes, né? Então, assim, o que esses povos estavam procurando lá? Ratanabá. A As capital do- riquezas tecnológicas que lá existem. Exatamente. Com O certeza. ouro, né? Tudo... O diretor falou um ponto, lembrou que você, no começo, atiçou o pessoal a respeito da Ilha das Cobras, que ia falar depois. Aquela pergunta foi finalizada ou... Não, acho que foi, porque foi. a única coisa que eu acho que é curioso deixar registrado, né, da Ilha das Cobras, que é uma ilha, né, o nome dela é Ilha da Queimada Grande, popularmente Ilha das Cobras, porque pode confundir, tem uma Ilha das Cobras lá em Cananéia, né? Acho que é isso. Enfim. Ela fica de frente pro Portal da Serpente, que é o Portal de Pedra. Né? E aqui a gente tem seres que aparecem que os antigos civícolas e moradores chamavam são os pleiadianos que passavam aqui,
com aquele colar de ouro dourado com uma serpente incrustada. Então eu fico muito curioso todo esse assunto. Acho que isso daí vai embora se a gente falar sobre isso. É um local da serra que dá pra ver o mar, único praticamente, Único há ponto. muito tempo já, né? Que Não, a vegetação não cresce, não tampa ali, tampa né? ali. Fica... O caminho do Piabiru, ele tem este lado ímpar. Ele é de pedra, as sáquibes lá, né? Ou ele tem uma vegetação específica que não cresce nenhuma outra mata nele. Então, assim, ele é um caminho aveludado. Então, o caminho que você vai andando e a grama roça no seu pé. E conforme você vai andando, essa grama específica, ela gruda e você vai propagando as sementes. Então, assim, gente, olha a riqueza que Peruíbe tem. Nós temos um núcleo de dáquila. A gente fala Juquitiba, mas na verdade fica em São Lourenço da Serra, né? Município de São Lourenço da Serra, porque lá também tem o caminho do Piabiru. Então nós adquirimos uma área ali que tem um pedaço do caminho do Piabiru. E a gente está preservando esta grama, porque tem ela uma grama daquela... dá origem do caminho do Piabiru. Que show. Então Que é legal. muito interessante isso. Então com certeza aqui em Peruíbe deve ter também Uma esses ligação trechos. com isso. Onde não cresce mato grande, pode ter certeza que é um trecho do Piabiru. Costão. No Mirante do Costão, aquela graminha ali embaixo. Aquela graminha lá no costão. Vocês podem depois pesquisar na internet, tá? O caminho do Piabiru significa o caminho suave da grama, porque você vai caminhando e aquela graminha gostosinha e nada mais cresce lá, para poder manter o caminho aberto. Só para finalizar então, galera, aqui o Thiago vai fazer as considerações finais porque ele ficou dormindo o rolê inteiro hoje, então ele vai fazer a nossa chamada final. Mas só para finalizar, a última dúvida nossa: o que é o Portal da Serpente? É o caminho para o centro da Terra, igual dizia Júlio Verne? É um caminho da Mãe de Ouro? Ou é só um caminho dos pleiadianos, igual o antigo civícola? Ele pode ser qualquer coisa dessa, temos que pesquisar. Entendeu, Igor? Chique. Então, Thiagão, É manda isso bala aí nas E considerações fechamos assim com finais. chave de ouro, então. Essa nossa entrevistada Rosana Batarelli, essa pesquisadora aí, desse projeto, fora de série, muito bom mesmo. Obrigado, viu, Rosana? Obrigada eu pelo As convite. informações, foi uma aula que nós tivemos aqui, na verdade, né? E com certeza tirou todas as nossas dúvidas a respeito disso. Vamos ter parte 2, né? Vamos cobrar. E quando vocês vierem aqui fazer, né, com o Dáquila, essa pesquisa, Vamos a gente chamar tá aqui vocês, à com disposição. Contrato certeza. monitor ambiental, viu? Claro. Plantar no mato. E é isso aí, galera. Muito obrigado, tá? Obrigada. Encerramos aqui. Uhul. Mais uma vez, obrigado a todos. Ah, lá em cima agora? Obrigado, Ô, Rosana. louco. Vamos encerrar com Obrigada. música. Vamos encerrar com música, né? E encerra com música que é o... Obrigado, Rosana, pela Obrigada. presença. Obrigado, Boa. pessoal que tá na arquibancada lá. Valeu, galera. Um dia Um dia eu quero encontrar quero encontrar os seres que habitam Seres que ao habitam lado de lá. o lado de lá. Um dia Um dia eu quero encontrar os seres que habitam seres que habitam ao lado de lá. o lado de lá. É isso aí, galera. Valeu! É isso aí, Rosana. Muito obrigado. Muito obrigada eu, viu, meu? Valeu mesmo.